Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos então dar sequência ao nosso curso de Direito do Consumidor. Nós ainda estamos falando sobre a proteção contratual do consumidor e nesse vídeo falaremos sobre um assunto que ao mesmo tempo é bastante interessante e representa um dos maiores problemas da sociedade de consumo atual. Nós vamos falar sobre o fornecimento de crédito e a concessão de financiamento para o consumidor. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então, como eu disse, nesse vídeo nós vamos falar essencialmente sobre crédito e financiamento do consumidor, né? Ou para o consumidor. Esse tema, esses dois assuntos, né? Eles são tratados de forma específica pelo artigo 52 do CDC. Daqui a pouco eu vou chamar a nossa tela e a gente vai fazer a leitura do dispositivo. Mas, primeiro é importante você saber, você conhecer esse dispositivo e você saber que nós vivemos numa sociedade de consumo onde nós temos um grande problema de endividamento do consumidor. Ou ainda, o que alguns preferem chamar de superendividamento do consumidor. Na verdade, o fornecimento de crédito e a concessão de financiamento para o consumidor muitas vezes fazem com que este consumidor ele acabe neste fenômeno aí chamado por alguns de superendividamento. Claro que isso tem um fundo também, né? Que nós temos aqui no Brasil uma falta de educação financeira. Educação financeira deveria ser ensinado para as pessoas lá na escola, né? Deveria haver uma matéria justamente para explicar para as pessoas como não se envolver nesse superendividamento, né? Não contrair dívidas que extrapolam a nossa capacidade financeira, a nossa capacidade econômica, tá? Agora, é bem verdade que o CDC autoriza, não há problema em se conceder crédito ou financiamento para o consumidor. Porém, algumas diretrizes precisam ser observadas e é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Vou chamar a nossa lousa para passarmos para a leitura do artigo 52 do CDC. Muito bem, galera. Então, olha aí o dispositivo legal, artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Vamos lá fazer a leitura do caput do dispositivo. O artigo 52 diz assim: no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre. Muito bem, então vamos lá, né? O caput do artigo 52 traz aquelas informações mínimas que o fornecedor deve previamente e adequadamente oferecer ao consumidor para essa contratação, tá? Então, o que o fornecedor precisa informar? Inciso 1. O preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional. 2. Montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros. 3. Acréscimos legalmente previstos. 4. Número e periodicidade das prestações. E 5. A soma total a pagar, com e sem financiamento. Muito bem, então o objetivo dessa norma é dar ao consumidor a noção do custo do empréstimo. Então, o fornecedor, ele precisa dar para o consumidor todas essas informações. Aqui nós temos um conjunto de informações mínimas, tá? Essas informações são aquelas que o fornecedor precisa minimamente passar ao consumidor. Para quê?
para que no momento da contratação o consumidor consiga decidir, consiga verificar com maior segurança, né, se ele vai contratar à vista ou no crediário. Então hoje nós vivemos uma época em que nós temos uma grande, uma abundante oferta de crédito. Então é preciso que o consumidor ele tenha uma visão completa sobre aquele negócio jurídico que ele está prestes a celebrar. Então a ideia é mostrar para o consumidor, é informar o consumidor qual o impacto que aquilo vai ter no seu orçamento familiar. E aí busca-se evitar a inadimplência, né? Busca-se evitar a inadimplência e o fenômeno que eu comentei agora há pouco do superendividamento do consumidor, tá? Então aqui nós temos uma norma muito nítida, né? E uma norma muito importante. A ideia é falar assim para o consumidor: consumidor, você vai contratar aí um fornecimento de crédito, você vai contratar um financiamento, tudo bem, maravilha. Porém, saiba o impacto que essa contratação vai gerar no teu orçamento familiar. Em outras palavras, veja se esse crédito, se esse financiamento cabe no seu bolso. Porque de nada adianta você ganhar 5 mil por mês e assumir uma prestação, assumir uma obrigação de 10. Porque senão você não vai conseguir adimplir, você não vai conseguir honrar com a tua obrigação. E aí você vai acabar caindo na inadimplência, vai acabar caindo no endividamento ou no superendividamento, tá? E isso é péssimo. Isso é péssimo, porque tem consequências jurídicas extremamente gravosas, tá? Então, consumidor, veja bem, pense bem, estão aqui todas as informações disponíveis, veja se cabe no seu bolso esse crédito ou esse financiamento, para que depois você não se arrependa. Muito bem, isso então é o que diz o caput, tá? Só que o artigo 52 do CDC, ele tem um parágrafo primeiro que é bem importante também. E esse parágrafo primeiro trata a respeito da cláusula penal moratória. Ou da famosa multa moratória. Na verdade, o que o artigo 52, parágrafo 1º faz é trazer a limitação dessa cláusula penal moratória ou dessa multa moratória. O artigo 52, parágrafo 1º é importantíssimo, porque ele traz um limite para a multa moratória. Professor, quem explica para a gente o que é a cláusula penal e o que é a cláusula penal moratória não é o direito do consumidor, é o direito civil. Então, só para a gente refrescar a nossa memória, só para refrescar a teoria do inadimplemento, estudada lá no direito civil. De acordo com o professor Flávio Tartucci, cláusula penal é aquela penalidade instituída ou pela lei ou pela vontade das partes para os casos de inadimplemento absoluto ou relativo da obrigação. Tá? Então, utilizando um conceito do professor Flávio Tartucci, a cláusula penal é a penalidade instituída pela lei
ou pela vontade das partes para os casos de inadimplemento absoluto ou inadimplemento relativo da obrigação. Ok? Lembre-se que a cláusula penal ela tem natureza acessória, tá? Isso significa que a cláusula penal ela não existe sozinha, ela depende de uma obrigação principal, tá? Maravilha. A cláusula penal, ela pode ser, isso aqui eu estou só lembrando, pessoal, as lições de direito civil. Daqui a pouquinho eu volto para o CDC. A cláusula penal, ela tem duas grandes espécies, tá? A cláusula penal pode ser uma cláusula penal moratória ou uma cláusula penal compensatória. No nosso estudo aqui, é a cláusula penal moratória que importa, tá? A cláusula penal moratória é devida nos casos de inadimplemento relativo, tá? Então, cláusula penal moratória é aquela devida na hipótese de inadimplemento relativo. É aquela devida pela mora. É aquela devida pela mora, tudo bem? Mora, inadimplemento relativo. Tudo bem? Então essa é a cláusula penal que nos interessa. É a penalidade para os casos de inadimplemento relativo, ou seja, mora. Muito bem. Voltando então para o Código de Defesa do Consumidor, artigo 52, parágrafo 1º, ele tem uma limitação, ele traz um limite para essa cláusula penal moratória. E você precisa saber que o limite da cláusula penal moratória é de 2% do valor da prestação. Tá? Então isso aqui é um limite previsto pela lei, pelo artigo 52, parágrafo 1º do CDC. Tá? Essa cláusula penal moratória, ela está limitada a 2% do valor da prestação. E ainda existem aí 3 observações a serem feitas, tá? Então, primeira observação sobre essa cláusula penal, sobre essa multa moratória e o seu respectivo limite. Essa multa de 2%, ela deve ser calculada sobre a parcela em atraso. Parcela em atraso. Então, vou repetir. A multa de 2% deve ser calculada sobre a parcela em atraso e não sobre o valor total do empréstimo ou financiamento. Tudo bem? Isso aqui está decidido, solidificado no STJ, tá? Os 2% eu preciso calcular sobre a parcela em atraso e não sobre o valor total do empréstimo ou financiamento. Então essa é a primeira observação. Segunda observação. De acordo com os princípios do CDC e de acordo com os princípios gerais do direito, essa multa moratória, ela não pode ser estipulada apenas contra o consumidor. Não pode ser estipulada apenas contra o consumidor. Então esse detalhe é muito importante, tá? Porque até mesmo por uma questão de equidade, né? O STJ, ele considera abusiva a estipulação da penalidade exclusivamente ao consumidor.
tá? Seja aí na hipótese de mora ou até mesmo de inadimplemento contratual, tá? Então eu não posso prever essa multa só contra o consumidor. Tudo bem? Então, se o contrato prevê a incidência da multa moratória por parte do consumidor, né? Nos casos de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deve incidir contra o fornecedor também, tá? Caso ele, fornecedor, incida em mora ou até mesmo nos casos de inadimplemento, tá? Então, isso aqui até por meio da própria principiologia do CDC, nós poderíamos concluir, tá? Mas o STJ também bateu aí o martelo novamente, dizendo, ó, preveja a cláusula para ambas as partes, tá? Não pode prever apenas contra o consumidor, senão isso configura aí uma prática abusiva, tá? Terceira observação. Essa terceira observação diz o seguinte: esse limite de 2%, ou seja, a limitação da multa moratória de 2%, ela se aplica a todos os contratos de consumo. Todos os contratos de consumo. Isso aqui também já foi decidido pelo STJ, tá? Essas 3 observações que eu estou fazendo com você, tudo decidido pelo STJ, tá? Nessa terceira observação, o STJ disse o seguinte: esse limite de 2% se aplica a todos os contratos de consumo e não apenas aos contratos de concessão de crédito ou financiamento, tá? Então, nesse sentido, o que o STJ fala? O julgador, juiz, magistrado, não fique preso aí à posição topográfica do artigo 52, parágrafo 1º, tá? Veja, se você lê o artigo 52, se você abrir o teu CDC e você for no artigo 52, ele está falando especificamente de crédito e financiamento, tá? O caput do 52 fala especificamente de crédito e financiamento. Se você ler o parágrafo 1º, ele vai falar que essas multas decorrentes desses contratos não podem ser superior a 2% do valor da prestação. Então você raciocina o seguinte: bom, se o parágrafo 1º traz um limite para essa multa nos casos de crédito e financiamento, então esse limite aqui só vale para os contratos de crédito e financiamento. Certo ou errado? Errado. O STJ, tá? O STJ, realizando uma interpretação sistemática e teleológica, chegou à conclusão de que esse limite de 2% se aplica a todos os contratos de consumo, não apenas aos contratos de concessão de crédito ou financiamento. Tudo bem? Tranquilo? É isso, meus amigos. Falamos aqui então nesse vídeo sobre mais um tema interessante, né, do direito do consumidor, falando aí um pouquinho sobre crédito e financiamento. O grande X da questão, e isso cai demais em prova, em concurso público, é a limitação da multa moratória. São esses 2% que eu acabei de explicar para você, tá bom? Espero que você tenha gostado. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá!